Ok, gente. Então, uma das coisas mais lindas da caminhada com Deus são os relacionamentos que a gente vai fazendo enquanto a gente caminha. Não é verdade? E o pastor Dual Smith foi assim um presente de Deus, a amizade dele para minha vida, para minha casa. Desde o dia que eu o assisti pregando em Orlando no ano passado, numa conferência para pastores e líderes, que ele pregou uma mensagem sobre o que há de errado com o carpinteiro. E essa mensagem deu assim uma virada na minha vida. E desde então a gente tem se relacionado. Eu tive lá em janeiro conhecendo a igreja dele, e ele me recebeu de maneira muito carinhosa. E da mesma maneira eu queria que você recebesse ele com um aplauso caloroso nessa noite. Eu tenho certeza que Deus tem algo para falar conosco. Pastor Dual Smith, please come. Marcelinho Crivella vai estar ajudando aqui a gente na tradução. Por favor também, Marcelo. Thank you, Pastor, for coming. Your presence is a gift from God to us, you know. Thank you. Vou pregar em inglês ainda, vocês vão ver. Hallelujah. 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 Aleluia. Hallelujah. Aleluia. Hallelujah. Aleluia. Hallelujah. Aleluia. Hallelujah. Aleluia. Hallelujah. Aleluia. Come on, clap your hands and give glory to God. I want to thank Pastor Joshua, Eu quero agradecer o pastor Josué, Pastor Emerson, pastor Emerson and Pastor Fernanda e a pastora Fernanda for the great opportunity to share the gospel. pela grande oportunidade de compartilhar o evangelho. Would you give them all a hand? Por Give them favor, all a vamos hand. agradecê-los. Thank you so much. I couldn't do this without them. Não poderia ter feito isso sem eles. I couldn't do this without God, Não poderia ter feito isso sem Deus. and I couldn't do this without Marcel. Eu não poderia fazer isso sem Marcelo. Let's give him a hand. Obrigado. Praise the Lord. From the book of Revelation No livro do Apocalipse, and the 12th chapter of the book of Revelation, no capítulo 12 desse livro, Lucia Parker's song was a blessing about the presence of God. havia uma música sobre a bênção da presença de Deus. And there's a passage that I want to preach from tonight. E tem uma passagem que eu queria pregar para vocês essa noite. Revelation chapter 12, verse 7. Livro de Apocalipse, capítulo 12, versículo 7. And it reads, "And there was war in heaven. E havia guerra no céu. Michael and his angels fought against the dragon, Miguel e seus anjos lutavam contra o dragão. and the dragon fought and his angels, E o dragão lutava com os seus anjos. and prevailed not, E não prevaleceu, neither was their place e não era o seu lugar. found anymore in heaven." Não foi mais encontrado nos céus. I want to talk from this subject. Eu quero falar nesse tópico, Devil, you've got to go. que é: diabo, você precisa ir. Devil, you've got to go. Diabo, você precisa ir embora. Devil, you've got to go. Diabo, você tem que ir embora. If you agree with that, put your hands together and give God Se praise. você concorda com isso, aplauda ao Senhor. Hallelujah. The book of Revelation is a book of prophecy. O livro de Apocalipse é um livro de profecia. It's the only book in the New Testament É o único livro do Novo Testamento that deals with prophecy. que lida com profecias. It gives us a glimpse of the end times. Ele nos dá um pouco do que vai acontecer nos últimos tempos. It gives us a glimpse of what's going to unfold in the future. Ele nos mostra o que vai acontecer no futuro. It's very important to understand É muito importante entender that everything in Revelation has not occurred yet. que tudo que vem, que está escrito no livro de Apocalipse, ainda não aconteceu. It's going to happen in the future. São coisas que vão acontecer no futuro. And one of the interesting things about this scripture E uma das coisas interessantes sobre a Escritura is that John writes it while in exile. é que João escreveu enquanto ele estava em exílio. He's been exiled because of his commitment to Christ. Ele foi exilado por conta do seu compromisso a Cristo. He has been stripped from family and friends Ele está separado da sua família e amigos and placed in exile on Patmos. e colocado em exílio na ilha de Patmos. But although he was in exile on Patmos, Mesmo estando em exílio em Patmos,
The good thing is God could visit him in exile. A boa notícia é que Deus poderia visitá-lo, mesmo lá nesse lugar. It does not matter where you are in life. Não importa onde você esteja na vida, God can find you where you are. Deus pode te encontrar aí no seu lugar. It does not matter what type of captivity you're in. Não importa que tipo de cativeiro você está. God's Spirit can meet you wherever you are. O Espírito de Deus pode te encontrar onde você está. John was by himself on Patmos. João estava sozinho na ilha de Patmos. He didn't have a choir. Ele não tinha um coral, He didn't have musicians. não tinha músicos, He didn't have a church. não tinha uma igreja, He didn't have a pastor. não tinha um pastor. All he had O que ele tinha was the presence of God. era a presença de Deus. And John was able to have worship E João mesmo assim conseguia louvar, when he was by himself. estando sozinho. Sometimes your best worship experience Às vezes a sua melhor experiência de louvor is not in a building. não é dentro de um prédio. Sometimes your best worship experience Às vezes a sua melhor experiência de louvor is not when you're amongst thousands of people. não é quando você está entre milhares de pessoas. Sometimes you can be by yourself Às vezes você pode estar sozinho, in your home, na sua casa, in your car. no seu carro. And when you think about how good God has been to you, E quando você pensa quanto Deus tem sido bom a você, you can lift your hands in worship. você pode elevar suas mãos e adorá-lo. Don't ever become dependent on people Nunca se torne dependente nas pessoas when it comes to worshiping God. quando se fala de adorar a Deus. Authentic worship takes place Adoração autêntica acontece when you can meet God in your private place quando você encontra Deus nos lugares particulares and lift your hands in worship e levanta suas mãos e adora. and lift your hands in praise. E levanta sua mão e louva. John, hallelujah. Aleluia. While John was on Patmos, Enquanto João estava nessa ilha, God gave him a revelation Deus deu a ele uma revelação to write to the 7 churches of Asia Minor. para escrever para as 7 igrejas da Ásia Menor. And then God gave him a glimpse Então Deus deu para ele um pedacinho of a war that would take place in heaven. da imagem de uma guerra que ia acontecer no céu. This is amazing Isso é incrível, because this war is not in Israel. porque essa guerra não está em Israel. This war is not in Rio. Essa guerra não é no Rio de Janeiro. This war is not in South America. Essa guerra não é na América do Sul. This war is not in the United States. Essa guerra não acontecerá nos Estados Unidos. But this war is going to take place Mas essa guerra vai acontecer in heaven. nos céus. It's a future war that's going to happen in heaven. É uma guerra futura que vai acontecer nos céus. And there are 2 people fighting in the war. E tem 2 pessoas lutando nessa guerra. One is the great dragon Um é o grande dragão, that represents Satan, representa o diabo, and the other is Michael, e o outro é Miguel, the warfare angel. o arcanjo da guerra. And how is there a war in heaven? E como poderia haver uma guerra no céu? I thought heaven was a holy place. Eu pensei que o céu era um lugar de santidade. I thought heaven was a peaceful Eu place. pensei que o céu era um lugar de paz. I thought heaven was a glorious Eu place. pensei que era um lugar de glória. But this passage tells us Mas essa passagem nos ensina that the great dragon will be fighting que haverá um grande dragão lutando in a war in heaven. em uma guerra no céu. This is very important to understand É importante a gente entender that if Satan will fight in a war in heaven, que o diabo vai lutar uma guerra no céu. that Satan will fight in our lives on earth. E o diabo luta na nossa vida no céu, na terra. Don't ever believe that you're free from Satan's fights. Nunca pense que você está livre das guerras contra o diabo. Even when you accept Jesus Christ, Mesmo depois de aceitar Jesus, the enemy's job is to kill, to steal, and destroy. o trabalho do diabo é matar, roubar e destruir. And if Satan can fight in heaven, E se o diabo pode lutar no céu, Satan will fight in your marriage. o diabo vai lutar no seu casamento. Satan will fight in your children. Ele vai lutar nas suas crianças. Satan will fight in your country. Ele vai lutar no seu país. And Satan will fight in the church. E ele vai lutar dentro da igreja. But the blessing about this scripture is this. Mas a bênção sobre essa passagem é o seguinte: God has given us instructions Deus nos deu instruções how we can overcome como nós podemos prevalecer the attacks of Satan. os ataques de Satanás. Notice there's a war in heaven, Note que há uma guerra no céu, but Michael is going to be fighting on behalf of God. mas Miguel está lutando no lugar por Deus. God used 3 angels Deus usou 3 anjos, over and over in scripture. tempos e tempos na Bíblia. God will use Gabriel Deus usou Gabriel to bring forth a word.
para trazer uma palavra. Gabriel announced the birth of Jesus Gabriel anunciou o nascimento de Jesus in a place called Bethlehem. em um lugar chamado Belém. According to 1 Thessalonians chapter 4, No livro de 1 Tessalonicenses, capítulo 4, the voice of the archangel a voz do arcanjo will be the voice of Gabriel, é a voz de Gabriel. because Gabriel is the word angel. Ele é o anjo da palavra. Michael in scripture Miguel, na Bíblia, is the warfare angel. é o anjo da guerra. In the book of Jude, No livro de Juda, when Moses died, quando Moisés morreu, there was a battle for Moses' body. havia uma guerra para o corpo de Cristo. Satan Para o corpo fought de Moisés. Satan fought against Moses. Satan fought against Michael O diabo lutou contra Miguel, for the body of Moses, pelo corpo de Moisés. because Michael is the warfare angel. Porque Miguel é o anjo de guerra. In the book of Daniel chapter 10, No livro de Daniel, capítulo 10, Michael fought against Satan. Miguel lutou contra o diabo. Michael fought against Satan's army Miguel lutou contra o exército do diabo. so Daniel could get an answer from God. Para que Daniel pudesse receber uma resposta de Deus. Gabriel will bring forth the word. Gabriel trazia a palavra. Michael will be involved in warfare. Miguel está envolvido em guerras. But then some believe Mas então alguns creem that Satan was an angel named Lucifer, que o diabo era um anjo chamado Lúcifer, who was responsible for worship in heaven. que era o responsável por adoração no céu. But Lucifer did not want to worship God. Mas Lúcifer não quis mais louvar a Deus. And so God kicked Lucifer out of heaven. Então Deus expulsou Lúcifer do céu. And now God is looking in the earth Agora Deus olha para a terra for someone to do what Lucifer would not do. para aqueles que possam fazer aquilo que Lúcifer não quis fazer. Jesus said in John 4:23 Jesus disse em João 4:23 that the Father is seeking for worshipers. que Deus procura adoradores. And this is why you and I E é por isso que eu e você should make the devil mad devemos fazer o diabo ficar com raiva by worshiping God. através da nossa adoração, Because every time we worship God, porque toda vez que a gente adora a Deus, we remind the devil of the job he got fired from. a gente lembra o diabo do emprego que ele foi demitido. Every time we give God praise, Toda vez que a gente dá louvor a Deus, we remind the devil of the job he got fired a from. gente lembra o diabo do emprego do qual ele foi demitido. Come on, clap your hands tonight Vamos lá, batam as palmas hoje à and noite. make the devil mad for a minute. Faça o diabo ficar frustrado. Come on and shout hallelujah Grite aleluia and make the devil mad for a e minute. faça Satanás ficar Shout bravo. glory to God. Diga glória a Deus. Make the devil mad for a minute. Vamos irritar o diabo. Lift your hands in his presence Levante suas mãos na presença and de make Deus the devil mad for a minute. e faça e confronte o diabo agora. I will bless the Lord Eu vou abençoar o Senhor at all times, todo o tempo. and his praises E sua glória shall continually vão continuar be in my mouth. na minha boca. Give God praise and Dê glory. glória a Deus essa noite. Hallelujah. Aleluia. Now, the interesting thing about this scripture Agora, a parte interessante sobre esse texto is I was taught in seminary é que eu fui ensinado no seminário that Satan got kicked out of heaven. que o diabo, o Satanás, foi expulso do céu. But the question is, Mas a pergunta é, if Satan was kicked out of heaven before Genesis, se Satanás foi expulso do céu antes de Gênesis, how is he back in heaven in Revelation? como então ele volta para o céu no livro de Apocalipse? I couldn't understand. Eu não entendi isso. If he was kicked out before Genesis, Se ele foi expulso antes de Gênesis, why is he fighting in heaven in Revelation? como então ele está lutando no céu no livro de Apocalipse? And then I understood this, Então eu entendi o seguinte, that God kicked Satan out of heaven, que Deus expulsou Satanás do céu, but God allows Satan mas Deus permitiu to come Satanás back to heaven, para voltar ao céu, not to bring worship to God, não para trazer louvor a Deus, but to bring accusation against the saints. mas para trazer acusações contra os santos. Revelation chapter 12, verse 10, No livro de Apocalipse, capítulo 12, versículo 10, calls Satan the accuser chama Satanás o acusador of the brethren. dos irmãos. And so Satan goes to God Então Satanás vai até Deus to bring accusations against us. trazendo acusações contra nós. Satan and God Satanás e Deus have conversations estão conversando twice a day. 2 vezes por dia. The Bible says A Bíblia diz that Satan accused us before God
que Satanás acusou nós perante a Deus day and night. dia e noite. In other words, Satan and God have conversations. Em outras palavras, há conversa entre Deus e Satanás. The book of Job tells us O livro de Jó nos ensina that the angels came before God, que os anjos vieram perante a Deus and Satan was numbered with those e angels. Satanás se apresentou também. And God said to Satan, E Deus disse a Satanás: "What are you doing here in heaven?" o que você está fazendo aqui no céu? And Satan said back to God, E Satanás respondeu a Deus: "I've been going to and fro in the earth, eu tenho passado pela terra, trying to find somebody tentando encontrar alguém that I can afflict with pain." quem eu possa infligir dor. And God said back to Satan, E Deus disse a Satanás: "Have you considered my servant Job?" você já considerou o meu servo Jó? That means Satan and God Isso significa que Deus e Satanás, in the book of Job no livro de Jó, were having a conversation. estavam conversando. The Gospel of St. Matthew tells us No livro de Mateus, a gente lê, in chapter 4 capítulo 4, that Jesus que Jesus was tempted by the devil ele foi tentado pelo diabo, after he fasted 40 days and 40 nights. tendo jejuado 40 dias e 40 noites. And when Jesus was hungry, Quando Jesus estava com fome, Satan came to him o diabo apareceu perante and ele. said, "If thou be the Son of God, E ele disse: se você é realmente o Filho de Deus, command that these stones ordene que essas pedras be made bread." se tornem pão. And Jesus responded to Satan, E Jesus respondeu a Satanás: "It is written, está escrito, man shall not live by bread alone, homem não viverá por pão apenas, but by every word mas por toda palavra that proceeded out of the mouth of God." que procede da boca de Deus. Jesus and Satan Diabo e Satanás were having a conversation. estavam conversando. In Luke chapter 23, No livro de in Luke chapter, Lucas, capítulo 23, Satan came to Jesus, Satanás veio até Jesus. and Jesus said unto Simon Peter, E Jesus disse a Simão e Pedro: "Simon, Simon, Simão, Simão, Satan has asked me for you. Satanás me pediu você. He wants to sift you Ele quer peneirar você like wheat." como trigo. Jesus and Satan Jesus e Satanás were having a conversation. estavam tendo uma conversa. Revelation chapter 12, Livro de Apocalipse, capítulo 12, verse 10 versículo 10. says Satan goes to God Diz: Satanás vai até Deus twice a day 2 vezes por dia to bring accusation para trazer acusações against you and I. contra você e eu. And here is the challenge. E aqui está o desafio. It's sad in our lives É triste na nossa vida that the devil can talk to God que o diabo pode falar com Deus 2 times every day. 2 vezes por dia. But many of us Mas muito de nós have not spoken to God não falamos com Deus since last year. desde o ano passado. I will not let the devil Eu não vou deixar o diabo talk to my God falar com o meu Deus more than I do. mais do que eu. So every time I get up in the morning, Então, toda vez que eu me levanto de manhã, I say, "Lord, I love you." eu digo: Senhor, eu te amo. Every time I go to bed at night, Toda vez que eu vou dormir, I say, "God, I give you glory." eu digo: Senhor, eu te dou glória. And sometimes I say to the devil, E às vezes eu digo pro diabo, "Devil, I know you're talking to God e eu digo: diabo, eu sei que você está falando com about Deus me. sobre mim. So God, Então, Deus, let me interrupt this conversation." me permita interromper essa conversa. Hallelujah. Aleluia! Thank you, Jesus. Obrigado, Jesus. Somebody ought to help me interrupt. Alguém deveria me ajudar a Come on, interromper. interrupt the conversation. Interrompa a conversa. Interrupt the conversation. Interrompa essa conversa. Interrupt the conversation. Interrompa essa conversa. Interrupt the conversation. Interrompa essa Give conversa. God the glory. Dê Deus a glória. Give God the honor. Dê Deus a honra. Give God the praise. Dê Deus o louvor. Hallelujah. Aleluia. Hallelujah. Hallelujah. And so I discovered Então eu descobri that Satan que o diabo wants to accuse us quer nos acusar before our God. perante nosso Deus. But I saw another thing, Mas eu vi outra coisa. that sometimes in our lives, Algumas vezes na nossa vida, you and I você e eu can help Satan to grow. podemos ajudar o diabo a crescer. You and I Eu e você can expand podemos expandir Satan's kingdom. o reino do diabo. It's right here in verse number 9. Está bem aqui no versículo 9. Verse 9 says, Versículo 9 diz: "And the great dragon e o grande dragão was cast out, foi lançado fora, that old serpent." aquela velha serpente. An old serpent A velha serpente and a great dragon. e um grande dragão. 2 different things 2 coisas diferentes are used to describe Satan. são usadas para descrever The Satanás. first thing, Primeira coisa, an old serpent
uma serpente antiga, velha. The second thing, Segunda coisa, a great dragon. grande dragão. Satan was, Satanás era, past tense, no passado, old serpent. uma velha serpente. Satan is, Satanás é, present tense, no tempo presente, great dragon. grande dragão. In the book of Genesis chapter 3, No livro de Gênesis, capítulo 3, verse number 1, versículo 1, it says, now the serpent ele diz assim: agora a serpente, was more subtle mais astuta than any beast in the field que qualquer animal which the Lord God had made. que Deus tinha criado. The first time we see the devil Primeira vez que a gente vê in Satanás the Bible, dentro da Bíblia, the devil was mentioned o diabo foi mencionado as a serpent. como uma serpente. But in Revelation chapter 12 Mas no livro de Revelação, And no verse livro de num- Apocalipse, capítulo 12, and verse number 9, versículo 9, the devil o diabo is no longer a serpent. não é mais uma serpente. Now the devil Agora o diabo is a great dragon. é grande dragão. How did the devil grow Como que ele cresceu? from being an old serpent Sendo uma velha serpente, to being a great se dragon? tornando grande dragão. I didn't understand this Eu não entendi isso. until I thought about my oldest son. Até eu pensar sobre o meu filho mais velho. He's 15 years old. Ele tem 15 anos When agora. he was born, Quando ele nasceu, he weighed 6 pounds. ele pesava 3 quilos. Now he weighs Agora ele pesa 155 pounds. mais de 100 quilos. He was 6 pounds. Ele tinha 3 quilos. Now he's 155 Agora ele tem pounds. mais de 100 quilos. He was 6. Ele tinha Now 3. he's 155. Agora ele tem mais de 100. Do you know how he grew? Sabe como ele cresceu? Somebody fed him. Alguém alimentou ele. Do you know how the devil was a serpent Sabe como o diabo era uma serpente? and now a great dragon? Agora grande dragão? Because you and I Porque eu e você have been feeding him. alimentamos ele. Our mess feeds him. A nossa bagunça Our alimenta ele. sins feed him. Nossos pecados alimentam Our ele. gossip feeds him. Nossa fofoca alimenta Our ele. stress feeds him. Nosso estresse alimenta ele. Our pressure feeds him. Nossa pressão alimenta Our ele. sins feed him. Nosso pecado alimenta Now the ele. Bible says, oh, magnify Agora a Bíblia diz: magnifica the Lord with me. o Senhor comigo. But I'm afraid we've magnified the devil. Mas muitas vezes a gente aumenta o diabo. Every time Toda vez we don't show commitment, que a gente não mostra we compromisso, feed the dragon. a gente alimenta o dragão. Every time we tell Toda lies, vez que a gente mente, we feed the a gente dragon. alimenta o dragão. Every time we're not committed, Sempre que a gente não se compromete, we feed the dragon. alimentamos o dragão. But tonight you ought to make up your mind Mas essa noite você tem que se decidir that I'm putting the devil on a diet. que eu vou colocar o diabo no... Eu vou colocar o diabo no regime. I'm starving the devil. Ele vai passar fome. I won't feed the devil Não anymore. vou alimentá-lo mais. I won't feed the devil anymore. Não vou alimentá-lo I mais. won't feed the devil Não anymore. vou alimentá-lo I mais. won't feed the devil Não anymore. vou alimentá-lo I'm going to mais. give God Eu vou dar a Deus all the glory. toda a glória. When I was a little boy, Quando eu era um pequeno menino, when I was a little boy, quando eu era um menino pequeno, I used to love stray dogs. eu adorava cachorros sem dono. But my father got me one day. Mas o meu pai me deu um dia, My father almost punished me ele quase brigou comigo. because I always loved feeding stray Porque eu dogs. sempre dava comida para cachorros sem dono. And my father told me E this. meu pai disse o seguinte: If you ever feed a stray dog, se você der comida para um cão vira-lata, you won't be able to get rid of him. você não vai se livrar mais dele. And could this be why you and I E talvez seja por isso que você e eu can't get rid of the devil? não conseguimos nos livrar do diabo. Because we've been too busy feeding Porque a him. gente tem alimentado muito ele. Stop feeding the devil. Pare de alimentar o Stop diabo. feeding the devil. Pare de alimentar o Stop diabo. feeding the devil. Pare de alimentar When o you go diabo. to work tomorrow, Quando você for trabalhar amanhã, don't feed the devil. não alimente o When you diabo. love your wife, Você amar sua you esposa, starve the devil. você deve, When you love your children, quando você amar seus you filhos, starve the devil. você tira a comida do Come on diabo. and lift God tonight. Vamos glorificar a Deus essa noite. Give God the praise and glory Vamos dar a tonight. Ele louvor essa noite. Hallelujah. Aleluia. Hallelujah. Hallelujah. The Bible says A Bíblia diz that Satan was cast out. que Satanás foi expulso. The Bible says A Bíblia diz, in verse number 11 versículo 11, that they overcame the devil que eles venceram o diabo by the blood of the Lamb pelo sangue do Cordeiro and by the word of their testimony. e pela palavra dos seus testemunhos. I thank God that this morning Eu agradeço a Deus que nessa manhã that we took the bread and the wine
A gente participou da comunhão that represents que representa the blood of o Jesus. sangue de Jesus. And I'm so glad E eu estou tão feliz that when the enemy comes against us, quando o inimigo vem contra nós, that you and I have power que eu e você temos poder that's in the blood of do Jesus. sangue de Jesus. His blood reaches O sangue dele alcança to the highest mountain. as montanhas mais His altas. blood flows O seu sangue flui to the lowest valley. para os vales mais embaixo. And his blood will give us strength E o seu sangue nos dá força from day to day. a dia. And his blood E o seu sangue will never lose its power. nunca perderá seu poder. You have power Você tem poder in the blood of no Jesus. sangue de Jesus. There's wonder-working power Esse é poder verdadeiro in the blood of no Jesus. sangue de Jesus. And when the enemy attacks you, E quando o inimigo te ataca, open up your mouth abre sua boca and declare, Satan, e declare: diabo, the blood of o Jesus, sangue de Jesus it is against you. está contra The você. blood of O Jesus sangue de Jesus covers my marriage. cobre meu The casamento. blood of O Jesus sangue de Jesus covers my home. cobre minha casa. The blood of Jesus O sangue de Jesus covers my family. cobre minha Give família. God praise and glory Dê louvor e glória a Deus for the blood of pelo Jesus. sangue de Jesus. Hallelujah. Aleluia. The Bible says A Bíblia diz, in Revelation 12:12 no versículo 12 de Apocalipse, that Satan is mad que Satanás está com raiva, because he only has porque ele só tem a short time. breve período. This is an amazing picture here. Isso aqui é uma imagem incrível. John paints the picture João descreve uma imagem of a courtroom. de uma sala de tribunal. God Deus is the judge. é o juiz. Satan O diabo is the prosecuting attorney. é o advogado que está... Não tem um nome específico. Acusação, é o diabo de acusação. Satan wants to accuse us. Ele quer nos acusar. You and I Eu e você are on trial. estamos no tribunal. Satan wants to condemn us Satanás quer nos condenar to hell. para o inferno. But you and I Mas eu e você need to have precisamos ter an attorney um advogado to represent para us. nos representar. We couldn't find an attorney Não conseguimos encontrar um in advogado the spirit realm no mundo espiritual to represent us. para nos representar. Isaiah couldn't represent us. Isaías não podia nos representar. Jeremiah couldn't represent us. Jeremias não poderia nos Ezekiel representar. couldn't represent us. Ezequias não poderia nos representar. Daniel could not represent us. Daniel não poderia nos representar. Hosea couldn't represent us. Oséias não poderia nos representar. Jonah and Micah couldn't represent us. Jonas e Maica não poderiam nos representar. Nahum and Rebecca couldn't represent us. Naum e Abacuque não poderiam nos representar. Zechariah and Malachi couldn't represent us. Zacarias e Malaquias não poderiam nos But then representar. I heard Isaiah say, Mas então eu vi Isaías dizer: for unto us para nós a child is born. uma criança nasceu. For unto us Para nós a son is given. filho é dado. His name shall be called O seu nome será chamado Wonderful, Maravilhoso, Counselor, Conselheiro, the Mighty God, Deus Maravilhoso, the Everlasting Father, o Eterno Deus and the Prince of Peace. e o Príncipe da Paz. We had to stand before God Temos que ficar perante a Deus in the spirit realm. no mundo espiritual. God asks us, Deus nos pede are you innocent or guilty? e nos pergunta: você é culpado ou você é inocente? But before we could respond, Antes mesmo da gente responder, we had a lawyer tínhamos um advogado whose name was Jesus. cujo nome era He Jesus. said to us, Ele dizia a nós: don't say a word. não fale nada, Don't worry about the judge, não se preocupe com o juiz, because I'm related to the judge. eu sou parente do juiz. And because I'm related to the Porque eu judge, sou parente do juiz, I can't be overruled. ele não vai poder decidir contra você. Give God praise for your lawyer. Agradeça a Deus pelo seu advogado. Give God glory for your lawyer, Dê Jesus. glória a Deus pelo seu advogado. Hallelujah. Aleluia. But right before Mas logo antes, God got ready Deus se preparou to condemn us para nos condenar to death, hell, and the grave, para a morte e o inferno. Jesus said, Jesus disse: Your Honor, Senhor, may I approach the bench? meritíssimo, posso me aproximar à bancada? And Jesus said to God, E Jesus disse a Deus: you can't condemn them.
O Senhor não pode condená-los. You can't condemn them. Não pode condená-los. And God says, why can't I condemn E them? Deus pergunta, por que eu não posso condená-los? And Jesus said back to God, E Jesus disse a Deus, I've already paid eu já paguei for my client's sins. pelos pecados do meu You all cliente. thank God Você deve agradecer a Deus that your sins are paid que for. os seus pecados foram You all pagos. thank God Você deveria agradecer a Deus that we have a ransom. que nós temos um preço Jesus died que foi pago por on the Jesus cross for you and me. na cruz, no Calvário. And because he died on the E cross porque ele morreu for you and me, por você e eu, we have power temos poder over the devil. sobre o diabo. We can kick the devil Podemos chutar o diabo out of the places of our lives. fora da nossa vida. And so tonight, Então essa noite I want you eu quero que você to serve the devil que sirva ao diabo an eviction notice. uma nota de expulsão. Devil, you got to leave. Você tem que sair. Leave my home. Sai da minha casa. Leave my church. Sai da minha igreja. Leave my body. Sai do meu corpo. I have power Eu tenho poder in the name of em Jesus. nome de Jesus. Would you look at your neighbor Olhe para o seu vizinho and say, neighbor, e diga, vizinho, I speak over your life eu estou falando sobre a sua vida. that God will Que Deus fará, give you power Ele te dará poder to walk in victory. para andar em vitória. So hold your head up. Então eleve sua cabeça. Stick your chest out. Estufe o peito. Stand tall. Fique em pé. Stand strong. Fique firme. And believe E creia that you have power que você tem poder over the devil. sobre o diabo. You've got power Você tem poder over the devil. sobre o diabo. And no weapon, E nenhuma arma formed against you forjada contra shall be você able to prosper. prevalecerá. And if God be for you, E se Deus é com who vós, can be against you? quem será contra nós? Now I want you to imagine Agora eu quero que você that the imagine devil que o diabo is under your feet. está embaixo do seu I pé. want you to imagine Quero que você imagine that the devil que o diabo is under your feet. está embaixo dos So seus pick pés. one foot up Então levante um pé, and put it on the devil's head. bota na cabeça do Pick your other diabo. foot up Pegue o outro pé, and put it on the devil's bote na head. cabeça do Pick diabo. another foot up. Pegue outro pé, Put it on the devil's bote head. na cabeça do Another diabo. foot up. Mais um pé, Put it on the devil's na head. cabeça do diabo. Another foot up. Mais um pé. Put it on the devil's head. Another foot up. Put it on the devil's head. Another foot up. Put it on the head. Another foot up. 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 Give him praise. Give him glory. Hallelujah. 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 Come on, shout to God with victory. grite a Deus com Jesus. vitória. Jesus, 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 Jesus. Hallelujah. 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 Glory to God. Hallelujah. Listen, 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 listen. When I think about Jesus and all he's done for me, when I think about Jesus, how he died on Calvary, I can dance, 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 dance all night, all night, all night, all night. Come on, come on. Hallelujah. One more time. When I think about Jesus and how he brought me out, I got so much to shout about. I can shout, 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 shout all night. Wow! Hallelujah. Glory to God. Hallelujah. 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 Come on, clap your hands.
Aplauda Come ao on, Senhor. clap your hands. Aplaude ao Senhor. Now open your mouth and declare, I have victory. Eu tenho vitória, I diga. have victory. Eu tenho a Because vitória. greater is he that's in me Maior é aquele que está em mim than he that's in the world. que aquele que está no mundo. Give God glory Dê tonight. glória a Deus essa noite. Hallelujah. Now find the person next to you. Agora encontre alguém ao seu lado. Hug them Abrace ele. and tell them E diga a ele, for the rest of your life, para o resto da sua vida, you are not defeated. você não está You are derrotado. not a loser, Você não é um perdedor. but you are a winner. Você é um vencedor. Because there's victory Porque a vitória in Jesus. em Jesus. Victory! Vitória. Victory! Vitória.